Capítulo 2: As ondas de pensamento e seu processo de reprodução. Como uma pedra jogada na água, um pensamento produz agitação e ondas que se espalham pelo grande oceano do pensamento. No entanto, há uma diferença. As ondas da água se movem apenas na superfície em todas as direções, enquanto que as ondas do pensamento se movem em todas as direções a partir de um único centro, assim como os raios de sol. Assim como estamos rodeados por um grande mar de ar na Terra, também estamos cercados pelo grande mar da mente. Nossas ondas de pensamentos se movem através desse vasto éter mental e, no entanto, se estendem em todas as direções, como já expliquei, e sua intensidade fica cada vez menor de acordo com a distância percorrida, em virtude da fricção provocada pelo contato das ondas com o grande corpo da mente, nos rodeando por todos os lados. Essas ondas de pensamento possuem outras qualidades que as diferem das ondas na água. Elas têm a propriedade de se reproduzirem e, assim, se parecem mais com ondas sonoras que aquelas provocadas na água. Do mesmo modo em que uma nota de violino pode fazer que um vidro fino vibre e cante, um pensamento forte também pode despertar vibrações similares nas mentes afinadas para recebê-lo. Muitos dos pensamentos errantes que chegam até nós não são mais que reflexões ou vibrações em resposta a algum pensamento forte emitido por outra pessoa. Mas, a não ser que nossas mentes estejam afinadas para recebê-lo, é provável que o pensamento não nos afete. Se emitimos grandes pensamentos, nossas mentes adquirem certo tom correspondente ao caráter do pensamento que temos produzido. E, uma vez que esse tom é estabelecido, estamos aptos a captar as vibrações de outras mentes afinadas com o mesmo tom de pensamento. Por outro lado, se produzimos pensamentos de um caráter oposto, logo estaremos ecoando uma ordem menor de pensamentos emanados pelas mentes de milhares que pensam da mesma forma. Somos em grande parte aquilo que pensamos ser, o equilíbrio sendo representado pelo caráter das sugestões e pensamentos de outros, que chegam até nós diretamente por sugestões verbais ou telepaticamente, por meio dessas ondas de pensamento. Nossa atitude mental geral, no entanto, determina o caráter das ondas de pensamento recebidas dos outros, assim como os pensamentos que emanam de nós mesmos. Só recebemos esses pensamentos se eles estiverem em harmonia com nossa própria atitude mental geral. Os pensamentos que não estão em harmonia nos afetam muito pouco, já que não provocam nenhuma reação. É muito provável que o homem que acredita piamente em si mesmo e mantém uma atitude mental forte de confiança e determinação não seja afetado por pensamentos adversos e negativos de desânimo e fracasso que emanam das mentes de outras pessoas nas quais essas qualidades predominam. Ao mesmo tempo, esses pensamentos negativos, ao alcançarem alguém cuja atitude mental está num tom mais baixo, só aprofundam seu estado negativo e colocam mais lenha na fogueira que consome sua força. Ou, se você preferir esta imagem, servem para abafar o fogo de sua energia e atividade.
Nós atraímos os pensamentos de outras pessoas na mesma ordem de pensamento. O homem que pensa em sucesso será apto a se sintonizar com as mentes de pessoas que pensam da mesma forma e que o ajudarão, assim como ele as ajudará. O homem que permite que sua mente abrigue constantemente pensamentos de fracasso se aproxima das mentes de outras pessoas fracassadas. E cada um tenta puxar o outro ainda mais para baixo. O homem que pensa que o mal está em tudo está apto a ver o mal mais ainda e entrará em contato com outras pessoas que parecem provar sua teoria. E o homem que vê e procura o bem em tudo e em todos, provavelmente atrairá coisas e pessoas correspondentes a seu pensamento. Geralmente, vemos aquilo que procuramos. Você poderá compreender essa ideia mais claramente se pensar nos instrumentos sem fio de Marconi, que recebem as vibrações apenas de um equipamento que as envia e que foi afinado no mesmo tom, enquanto que os telegramas passam pelo ar, pela vizinhança, sem afetá-lo. A mesma lei se aplica às operações do pensamento. Nós recebemos apenas aquilo que corresponde à nossa afinação mental. Se estamos desanimados, com certeza caímos para um tom mais baixo e somos afetados não apenas por nossos próprios pensamentos, mas também pelos pensamentos depressivos adicionais de caráter similar, que estão sendo emitidos constantemente pelas mentes de outros infelizes que ainda não aprenderam a lei da atração no mundo do pensamento. E se às vezes atingimos as alturas do entusiasmo e da energia, sentimos rapidamente o influxo de pensamentos corajosos, ousados, enérgicos e positivos sendo emitidos por homens e mulheres no mundo. Reconhecemos esse fato sem problemas ao entrarmos em contato pessoal com as pessoas e sentirmos suas vibrações, sejam elas depressivas ou revigorantes, dependendo do caso. Mas a mesma lei funciona quando não estamos em sua presença, apesar de uma maneira mais fraca. A mente possui muitos graus de tons, indo do mais alto e positivo ao mais baixo e negativo, com muitas notas entre eles, variando de acordo com sua respectiva distância do extremo positivo ao extremo negativo. Quando sua mente opera de uma maneira positiva, você se sente forte, esperançoso, brilhante, animado, feliz, confiante e corajoso, e se permite trabalhar bem, cumprir seus objetivos e progredir em sua estrada para o sucesso. Você emana pensamentos positivos que afetam outras pessoas, fazendo com que elas cooperem com você ou sigam sua liderança, de acordo com seus próprios tons mentais. Ao tocar no extremo negativo de seu teclado mental, você se sente deprimido, fraco, passivo, inerte, medroso, covarde e se vê incapaz de fazer algum progresso ou obter sucesso. Seu efeito sobre os outros é praticamente zero. Você é liderado em vez de liderar e usado como um capacho humano ou uma bola de futebol por pessoas mais positivas. Em algumas pessoas, o elemento positivo parece predominar, e em outras, a qualidade negativa parece estar em maior evidência.
É claro que existem vários degraus de positividade e negatividade, e B pode ser negativo para A e, ao mesmo tempo, positivo para C. Quando duas pessoas se encontram pela primeira vez, geralmente há um conflito mental silencioso, no qual suas respectivas mentes testam a qualidade de sua positividade e estabelecem sua posição em relação ao outro. Esse processo pode ser inconsciente em muitos casos, mas ocorre mesmo assim. O ajuste muitas vezes é automático, mas ocasionalmente o esforço é tão grande e os oponentes são tão bem combinados que a questão se força na consciência das duas pessoas. Às vezes, ambas as partes são tão parecidas em seus graus de positividade que falham ao entrar em um acordo mentalmente. Eles nunca são realmente capazes de se dar bem, ou são mutualmente repelidos e se separam ou ainda ficam juntos entre brigas e disputas constantes. Somos positivos ou negativos com todas as pessoas com que temos algum tipo de relação. Podemos ser positivos com nossos filhos, empregados e dependentes, mas ao mesmo tempo negativos com aqueles para os quais ocupamos posições inferiores ou com quem permitimos que se imponham sobre nós. É claro que algo pode acontecer e, de repente, nos tornarmos mais positivos que o homem ou mulher com quem éramos negativos até então. Casos como esses são frequentes, e à medida que o conhecimento dessas leis mentais se torna mais geral, vemos mais exemplos de pessoas que se impõem e utilizam esse poder recém-descoberto. Mas lembre-se de que você possui o poder de aumentar o tom da sua mente para uma nota mais positiva com a força de vontade. E, é claro, é verdade também que você pode se permitir ir para um tom mais baixo e negativo por negligência ou falta de força de vontade. Há mais pessoas no plano negativo do pensamento que no positivo, e, consequentemente, há mais vibrações negativas de pensamento em operação em nossa atmosfera mental. Mas, felizmente, isto é contrabalanceado pelo fato de um pensamento positivo ser infinitamente mais poderoso que um negativo. E se pela força ou pela vontade alcançamos um tom mental mais alto, podemos excluir os pensamentos depressivos e receber as vibrações correspondentes à nossa atitude mental já modificada. Esse é um dos segredos das afirmações e autossugestões utilizadas por várias escolas de ciência mental e outros rituais do novo pensamento. Não há um mérito em particular nas próprias afirmações, mas elas servem a uma proposta dupla. 1. Elas tendem a estabelecer novas atitudes mentais em nós e agem maravilhosamente no sentido da construção do caráter, a ciência de nos transformar. 2. Elas tendem a aumentar o tom mental para obter o benefício de ondas de pensamento positivo no mesmo plano de pensamento. Acreditando nelas ou não, estamos constantemente fazendo afirmações. Um homem que declara que pode e vai fazer algo e o afirma sinceramente, desenvolve em si as qualidades que o levam a fazer o que deseja e, ao mesmo tempo, os coloca em sua mente que estão no tom correto,
recebem ondas de pensamento que podem ajudá-lo a cumprir seu objetivo. Se, por outro lado, alguém diz e sente que vai fracassar, sufocar e apagar os pensamentos vindos de sua própria mentalidade subconsciente que deveriam ajudá-lo, ao mesmo tempo vai se sintonizar com o pensamento do fracasso do mundo. E há bastante desse tipo de pensamento por aí. Isso eu posso afirmar. Não se permita ser afetado pelos pensamentos adversos e negativos daqueles que o cercam. Alcance os andares superiores de sua morada mental e se afine em um tom mais alto, muito além das vibrações dos planos mais baixos do pensamento. Então, você não estará apenas imune às vibrações negativas, mas em contato com uma grande quantidade de pensamentos positivos e fortes, vindos das pessoas em seu próprio plano de desenvolvimento. Meu objetivo será dirigi-lo e treiná-lo para usar corretamente o pensamento e a vontade, para que você os tenha nas mãos e seja capaz de atingir o tom mais alto a qualquer momento que achar necessário. Não é preciso atingir o tom mais extremo em todas as ocasiões. O melhor plano é se manter em um tom confortável, sem muito esforço, e ter os meios sob controle para alcançar o tom de uma vez só quando a situação pedir. Com esse conhecimento, você não estará à mercê da velha ação automática da mente, mas poderá mantê-la sob controle. O desenvolvimento da vontade é muito parecido com o de um músculo, uma questão de prática e melhoria gradual. No começo, pode ser cansativo, mas a cada tentativa ficamos mais fortes, até a nova força se tornar real e permanente. Muitos de nós nos tornamos positivos sob situações de emergência. Temos o hábito de fazer das tripas coração quando a situação pede. Mas com a prática inteligente, você ficará tão fortalecido que seu estado habitual será igual ao seu estágio atual de fazer das tripas coração. E quando se tornar necessário colocar essa força em prática, você será capaz de atingir um estágio com o qual nunca sequer sonhou. Não pense que estou defendendo uma alta tensão contínua. Isso não é desejável de maneira alguma, não apenas porque pode exigir esforço demais, mas também porque você vai descobrir que é melhor aliviar a tensão às vezes e se tornar receptivo para absorver outras impressões. É bom ser capaz de relaxar e assumir certo grau de receptividade, sabendo que você pode sempre voltar a um estado mais positivo quando quiser. Geralmente, um homem fortemente positivo perde muito do divertimento e da recreação. Quando for positivo, distribua suas expressões. Quando for receptivo, absorva impressões. Positivo, você é um professor. Receptivo, um aluno. É ótimo ser um bom professor, mas às vezes também é muito importante saber ouvir.